Nilmari, você é um guerreiro há muitos anos, e desde o começo do ano passado você está empenhado nessa luta aí para reabrir a comissão e tudo. Eu queria que você historiasse um pouquinho como que se deu, como que se convenceu o governo a reabrir toda essa questão da comissão e chegar até o CNJ. Olha, amigo Luiz Nassif, orgulho do nosso jornalismo, eu sou jornalista também, então a gente fala com o Luiz Nassif, fala com grande reverência. E a doutora Eugênia é uma pessoa extraordinária também, ela sabe a admiração que tem por ela, desprendimento dela, de se dedicar a isso, ela que conquistou 38 retificações de óbito, caso a caso, né, que foi, plantou essa necessidade aí, então a gente tem que fazer essa reverência à doutora Eugênia. Olha, isso é uma reivindicação histórica. Quando nasceu essa coisa da morte presumida por desaparecidos, foi em 1995. Era o governo do Fernando Henrique Cardoso, Eugênio, o Nelson Jobim era o ministro da Justiça, Zé Gregório era uma figura, hoje, o santo, que se dedicou a isso também, mas tinha muitas limitações. A lei era confusa, era ambígua, e falava assim, serão reconhecidos pelos estados que morreram em independência policial ou assemelhada. Então, era ambíguo. O termo assemelhado permitia interpretações diversas, legítimas, mas diversas, né, interpretações. Só corrigimos isso quando eu fui ministro, a partir de 2003. Nós corrigimos todos que o Estado admitiu, de alguma forma, responsabilidades serão, etc. E no caso dos desaparecidos políticos, a lei dizia para entregar um atestado de morte presumida. E na causa da morte, era uma coisa que era humilhante para as famílias. Dizia, nos termos da lei 9.140, olha, isso não é causa da morte. Sempre foi um problema. A doutora Eugênia foi pioneira nisso, porque ela recorreu em vários casos e chegou a conquistar em 38 casos a retificação. Mas só ficaram faltando 135, no caso da lei 9.140. E com a Comissão Nacional da Verdade, o número de pessoas alcançado e recomendado pela Comissão da Verdade para ter retificação do assento de óbito chegou a 407. Então, que lá considerava também os mortos que tinham aquela versão odiosa. A pessoa morria sob tortura, num local do Estado, em geral, até clandestino, muitas vezes, e era dado como se fosse um tiroteio entre terrorista e força da ordem, mesmo que fossem pessoas que não eram da luta armada contra a ditadura, que era super legítima também. A doutora Eugênia teve esse papel. E quando nós reinstituímos a Comissão de Mortos Aparecidos, que não foram poucas dificuldades, no dia 30 de agosto, nós fizemos um protocolo de intenção com o CNJ para estender a todos, com prazo para cumprir, ou seja, não para petição individual, caso a caso, família por família. Se fosse um direito político inquestionável. E o Barroso teve essa grandeza. Na fala dele, Nassif, eu não conversei depois com o doutor Eugênio, mas ele falando de justiça de transição, primeira vez que eu vejo um ministro falar nisso, no Supremo, né, no STF. Isso é muito bom, a fala foi muito boa. E o Mauro Campbell, que é o corregedor, o ministro corregedor, ele fala em os 407 heróis da pátria. Olha só, nunca tinha ouvido isso. Esse tipo de... Não sei se o doutor Eugênio notou isso também, que a gente estava muito impactado ali, que havia que era um fato histórico, né? Mas eu notei essas duas coisas na fala dele e depois na fala do Mauro Campbell. Então, foi um fato histórico, sim, porque corrige uma injustiça histórica também. Ter o direito à certidão, sim. Agora, na causa da morte, eu achava uma aberração vir aquilo. Nos termos de uma lei, o número da lei não é a causa da morte. Então, agora vai ser corrigido caso a caso. Tem 30 dias a partir da notificação
para todos os cartórios corrigirem, no país inteiro, todos os casos. Mesmo que se atrase um pouco, não tem importância. Se gastar 40 dias, é também um fato histórico da maior relevância. Primeiro, pelas famílias. Você poder... Depois, pela vitória do processo de reparação da justiça de transição. Reparação para nós, menos importante é a reparação financeira, mais importante é a reparação histórica. É isso que as famílias se orgulham, os que perderam a vida ou desapareceram, desaparecimento forçado, é uma justiça, mesmo que pós-mortem. Né? Isso é bom para a sociedade, isso é importante para a democracia. É isso. Eu queria ver com a Eugênia. Eugênia, quando, na primeira fase sua de presidente da comissão, você fez um evento em Brasília, levou familiares aí, e houve um pedido formal de desculpa pelo Estado brasileiro, feito pela Procuradora-Geral da República da época. Eu queria que você contasse essa simbologia, o que representa para as famílias, moralmente, psicologicamente, emocionalmente, esse reconhecimento e esse pedido de desculpa. A procuradora era a Raquel Dodge. Nós descobrimos que esse tipo de indenização moral é muito mais importante para as famílias do que as indenizações materiais. Os espaços de memória, esses pedidos de desculpa e, principalmente, essas certidões retificadas. Quando começamos a fazer as retificações, nós já sabíamos que essa demanda era muito grande por parte das famílias. Acho que cabe aqui até um histórico, né, pequeno, né, Nilmário? Nilmário conhece muito bem tudo isso, mas a ditadura acabou, né? Acabou, estou fazendo aqui o sinal entre aspas, para quem não está enxergando a tela, para quem está só ouvindo, né? A ditadura acabou e houve uma negociação de que não poderia admitir que houve mortes, não poderia haver nenhum tipo de responsabilização. Mas passou-se, então, a lei de 79, da lei da anistia, que pôde trazer muitas pessoas para casa, veio 85, que não teve diretas, mas que colocou um civil no poder, um civil, né, que era o José Sarney, notoriamente, né, que respeitava esses pactos com a ditadura. Veio 88, com a Constituição Brasileira, né, de 88, e nada de se reconhecer as mortes, e nada das pessoas que militaram, por exemplo, no Araguaia, de voltar para casa. Né, pessoas como Rubens Paiva, que não foram para o Araguaia e que não tinham voltado para casa. O que aconteceu com essas pessoas? Né, as famílias tinham, né, dinheiro de um banco para tirar, tinham imóveis para vender, tinha pessoas que queriam casar de novo, enfim, tinha pelo menos um sentido burocrático do termo de você ter qualquer tipo de admissão de que essas pessoas haviam morrido nas mãos do Estado brasileiro. Então, isso acontece só em 1995, com a criação da Comissão Especial sobre Mortos, né, do qual o sempre ministro aqui nosso de Direitos Humanos, Nilmário Miranda, fez parte, e reconheceu, né, por essa lei, que essas pessoas que haviam militado contra o governo eram reconhecidas como mortas, e para todos os fins de direito. Que fins eram esses? Fins de lavratura de atestado de óbito e fins de recebimento de uma indenização simbólica em dinheiro, na faixa de 100 mil reais, 130 mil reais. E foi para isso que surgiu a Lei 95 e acabou reconhecendo hoje, né, já 434 pessoas, mas era uma lei muito restritiva, porque só reconhece como vítimas da ditadura do Estado brasileiro as pessoas que militaram ou entendidas como militantes contra o Estado brasileiro. Não reconheceram as pessoas atingidas por aquele momento de repressão política, por aquele momento de extrema truculência. Então, por exemplo, nós não temos, entre as vítimas da ditadura, os trabalhadores que morreram naquelas greves em que foram reprimidas fortemente, que as empresas colaboraram, as empresas tipo Volkswagen, Fiat, Mannesmann, CSN, entre outros, colaboraram, gente, não era só dando dinheiro para poder comprar carro para a polícia, colaboraram fazendo sequestro desses trabalhadores dentro das fábricas, não deixando voltar para casa, às vezes deixando as famílias passarem fome, as famílias sem saber o que acontecia, não dando emprego para outros possíveis perseguidos da ditadura.
Então, era realmente uma coisa extremamente forte, truculenta, e que a Lei 9.140 trouxe esse reconhecimento mínimo e ofereceu para essas famílias, como eu acho que muitas pessoas viram agora, né, no filme Ainda Estou Aqui, vários filmes retratam essa realidade, mas o Ainda Estou Aqui tem um mérito muito grande, né, pelo diretor, pelo autor do livro, que fez uma obra fantástica, as atrizes, né, os atores, muito a ver com esse filme. E o que esse filme traz? Esse reconhecimento formal, que foi um mínimo, né, que foi fruto da luta de muitas famílias, pelo menos ter uma declaração do Estado de que essas pessoas morreram. Não houve uma declaração de que dia que morreram, onde que morreram e por que morreram. Então, as famílias, em sua quase totalidade, continuaram pleiteando a mudança desses assentos de óbito. E é isso que agora, 10 anos depois, né, da Comissão Nacional da Verdade, nós estamos conseguindo fazer com o apoio do Poder Judiciário, que foi essa resolução publicada pelo CNJ. E há 5 anos atrás, como você mencionou, Luiz, nós tivemos um encontro com familiares e as representantes do Ministério Público Federal na época, né, Raquel Doge, Débora Duprá, em nome do Estado brasileiro e daquele espaço de poder que elas representam e representavam, né, fizeram seus pedidos de desculpas, e eu acho que isso deveria acontecer em qualquer espaço de poder que se depare com essas vítimas, porque isso tem um significado importantíssimo. É isso.